Olá, muito boa noite, 6 em ponto. Hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG cria central de perícia em Brumadinho para agilizar processos sobre rompimento de barragem. Justiça reconhece direito a casal homoafetivo no registro de criança. Decretada a prisão preventiva de homem que atropelou ciclista em Belo Horizonte. A entrevista de hoje é com o coordenador do Sejusc tributário do TJMG, desembargador Belisário Antônio de Lacerda. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG cria central de perícia em Brumadinho para dar celeridade a processos referentes ao rompimento de barragem. As informações com o repórter Marco Aurélio Franco. Depois do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019, os processos relativos à Vale na comarca da cidade dispararam. Já são 14 mil processos individuais contra a mineradora. Para dar mais agilidade à tramitação desses processos, o TJMG criou um núcleo exclusivo de Justiça 4.0, com juízes e servidores de outras comarcas. Muitos desses processos envolvem núcleos familiares que dependem da realização das perícias judiciais para a captação de provas. Para ajudar nessas perícias, o TJMG instalou aqui em Brumadinho uma central de perícias. São 7 salas que irão abrigar os médicos que vão atender aos atingidos. De acordo com a juíza auxiliar da presidência, Marcela Novaes, que também é coordenadora do Núcleo de Justiça 4.0, foi necessária a criação desse núcleo por causa da demanda dos pedidos de indenização por danos psicológicos. A inauguração dessa central de perícias tem por objetivo dar mais eficácia à fase probatória dos 14 mil processos que tramitam no Núcleo de Justiça 4.0 Cooperação Judiciária. A criação desse núcleo ocorreu justamente em razão da necessidade de que esses processos tenham mais agilidade e tenham uma tramitação única. Logo após a distribuição desses processos nas 2 varas de Brumadinho, a presidência percebeu a necessidade da criação dessa unidade judiciária tão inovadora, a Justiça 4.0, justamente para dar suporte aos juízes da comarca. O juiz diretor do Foro da Comarca, Carlos Pereira, disse que 6 mil dos 14 mil processos já estão prontos para a perícia. Olha, hoje, salvo o menor juízo, a gente tem algo em torno de 6 mil processos que já estariam em fase de perícia. E a OCGAL visa também justamente esse objetivo, fazer com que essas perícias sejam feitas com a maior rapidez possível para poder dar a prestação jurisdicional o quanto antes para o jurisdicionado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, destacou a importância da criação do Núcleo de Justiça 4.0. Essa central de perícias vai realizar 25 mil perícias em pessoas mais variadas, mas vai ser uma medida de suma importância que realmente gerar uma agilidade na operação jornal e, mais uma vez, o tribunal vem louvando, atendendo a população e chegando mais próximo à sociedade. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, e juízes do Núcleo Justiça 4.0 também participaram da inauguração de Brumadinho. Para a Rádio TJ Minas, Marco Aurélio Franco. Obrigada, Marco Aurélio Franco. TJMG participa da campanha nacional Registre-se. As informações com Cid Marcos. A Semana Nacional do Registro Civil, que leva o nome Registre-se, foi aberta na manhã desta segunda-feira. O evento no posto AI da Praça 7, no centro de Belo Horizonte, foi conduzido pelo Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, que falou sobre a importância da campanha. A população em situação de rua tem uma facilidade muito grande de perder esses documentos, seja perder normalmente ou por furto, roubo. Então, diante disso, a partir do momento que eles não têm nenhuma documentação, eles estão alijados de todo e qualquer direito. Neste momento, nós vamos fornecer a certidão de nascimento ou casamento a partir da consulta a todos os cartórios de registro civil do país que estão interligados. Então, uma pessoa que nasceu fora de Minas Gerais ou em outro município do estado pode obter essa documentação. Essa consulta vai ser feita ao cartório e essa pessoa vai receber essa documentação e passar a ter um documento próprio para se identificar.
Nós vamos também regularizar a situação eleitoral dessa pessoa que assim o desejar, e há aqui servidores do INSS que vão verificar se há possibilidade de concessão de algum benefício previdenciário, porque muitas dessas pessoas têm direito ao benefício, outros já tiveram o benefício e ele foi suspenso, e nós sabemos que a concessão de um benefício pecuniário é a porta para a saída dessa situação de rua. Pessoas em situação de rua que estejam sem documentos poderão, assim, obter gratuitamente segunda via de certidão de nascimento, casamento, documento de identidade e CPF. A juíza Simone Saraiva de Abreu Abras, superintendente adjunta dos serviços notariais e de registro da Corregedoria do TJMG, disse que este trabalho resgata a cidadania das pessoas. A campanha é muito importante porque ela dá títulos, a documentação básica é essencial para todas as pessoas que tenham acesso à dignidade, acesso a serviços básicos, à previdência, à saúde, à educação. Então isso resgata a cidadania das pessoas vulneráveis. A ação promovida pela Corregedoria do TJMG conta com a participação de outras 12 instituições. O núcleo de voluntariado do tribunal também está no evento. Os atendimentos ao público serão feitos até a próxima sexta-feira, dia 12, no posto UAI da Praça 7. Basta o interessado ir ao local. A Semana Nacional do Registro Civil é realizada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Integra o Programa de Enfrentamento ao Subregistro Civil e Ampliação ao Acesso à Documentação Básica por Pessoas Vulneráveis, instituído pelo CNJ. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. O atendimento no posto UAI da Praça 7 fica na Avenida Amazonas, número 478, no centro de Belo Horizonte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece direito a casal homoafetivo no registro de criança. As informações com Flávia Carneiro. Um casal de mulheres ganhou na Justiça Mineira o direito de registrar o nome das duas como mães de uma criança. O filho foi concebido por uma delas por meio de reprodução heteróloga, ou seja, quando há doação por terceiro anônimo de material biológico ou há doação de embrião por casal anônimo. Em primeira instância, o casal teve negado o pedido de inclusão de ambos os nomes na certidão de nascimento da criança. A juíza se baseou em uma regulamentação do CNJ que exige que a concepção seja feita em uma clínica especializada em reprodução assistida. O casal recorreu sob a alegação de que, apesar de ter feito o procedimento sem assistência de uma clínica, tudo foi planejado e em consenso. O relator, desembargador Moacir Lobato, reformou a decisão. Segundo o acórdão, impedir o reconhecimento da dupla maternidade por não ter sido preenchido algum requisito, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. E ainda que a inclusão da mãe socioafetiva no registro de nascimento da infante assegura o melhor interesse, retratando a realidade social da família. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. 6h10. A seguir no próximo bloco. Justiça decreta prisão preventiva de homem que atropelou ciclista em Belo Horizonte. E ainda a entrevista com o coordenador do Sejusc tributário do TJMG, desembargador Belisário Antônio de Lacerda. Voltamos em instantes com mais informações. Justiça decreta prisão preventiva de homem que atropelou ciclista em Belo Horizonte. Marcelo Gomes de Almeida tem as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos os ouvintes também. O motorista de 18 anos que atropelou e deixou gravemente ferido o ciclista no último sábado em Belo Horizonte vai aguardar o julgamento preso. A juíza Juliana Pagano, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, em audiência de custódia, determinou a conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. O acidente aconteceu na BR-356, depois do BH Shopping, no bairro Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte. O suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima, mas teve a prisão em flagrante realizada no mesmo dia do acidente. A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital João 23, também na região centro-sul de Belo Horizonte, onde segue internada em coma. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida.
O webinar promovido pelo CNJ faz um alerta sobre os perigos do uso das tecnologias digitais por crianças. Os detalhes com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. Vivemos uma pandemia de saúde mental com o aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, fobia e transtornos em geral, o que exige que as pesquisas no âmbito digital sejam mais aprofundadas. Esta é a conclusão da psicóloga Nara Helena Lopes da Silva, que participou do webinar Trabalho Infantil Artístico e o Mundo Digital, realizado na última semana pelo Conselho Nacional de Justiça. Segundo a especialista, a evolução do mundo digital atinge crianças e adolescentes de modo diferenciado pelo fato de serem considerados nativos digitais, ou seja, nasceram com a tecnologia e são fluentes no universo online. No entanto, ela alertou que as crianças e adolescentes têm sido vítimas de algum tipo de violência online, como cyberbullying, o que tem causado problemas emocionais significativos em suas vidas. A transmissão completa do webinar está disponível no canal do CNJ no YouTube. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. A entrevista de hoje é com o coordenador do Sejusc Tributário do TJMG, desembargador Belisário Antônio de Lacerda. A repórter Flávia Carneiro conversou com o desembargador. Desembargador, o que motivou a criação do Sejusc Tributário aqui no TJMG? A criação do Sejusc Tributário, ela teve como nascedouro uma resolução do CNJ na sua fiscalização, se deu com uma paralisação de 28,6 milhões de execuções fiscais no território nacional. E desses 26 milhões, um congestionamento de 87,3. Isso só basta para ver o quanto a justiça não está atendendo àquele mandamento constitucional que diz que as partes devem ter asseguradas a duração razoável do processo. São processos, então, muito morosos. Exatamente. E excesso de processo, acúmulo de processo. Quem que pode apresentar ação no Sejusc Tributário, desembargador? Como é que funciona aí a avaliação desses casos? O mérito tem de ser tributário. Nos mutirões, onde vê que tem algum represamento, e isso não falta, né? Nas mobilizações de juízes para ajudar aonde está travando esses processos, mas o grande objetivo dele é propiciar às partes, eu digo empresários e pessoas físicas e o Estado, a comporem os seus acertos tributários de uma forma mais leve, mais solta, por meio de conciliação e mediação, né? Mas com coordenação, evidentemente, com juízes auxiliares. A parte deve procurar dizer o quanto tempo já está andando, tramitando o seu processo, que será naturalmente avocado esse processo. O Sejusc é primeira e segunda instância, todo o estado de Minas Gerais, né? Agora, é muito importante também a gente lembrar para os nossos ouvintes da Rádio TJ Minas a importância de se resolver um conflito da forma consensual com relação à justiça comum. É bem melhor, né? Com certeza. A sentença é antipática, que ela não pode empatar. A sentença, os acórdãos, nossa, aqui não pode empatar e nos condenar nas custas, né? Então, alguma parte sairá assim insatisfeita, mesmo que não tenha sido favorecida pelo direito positivo e a decisão tenha sido a mais correta possível, confirmada em todos os graus. Na realidade, o acórdão, a decisão judicial, é uma imposição que faz a parte. Agora, a conciliação, a mediação, não. As partes aceitam, as partes convencionam, vê a melhor forma de acertar, por exemplo, um pagamento de um imposto atrasado, qual é a capacidade financeira que ela tem de honrar aquele imposto, ao longo de quanto tempo. É muito mais civilizada, assim, vamos dizer, a conciliação e a mediação do que a sentença imposta. A sentença é resquício de um antagonismo entre o cidadão e o Estado. E é bem mais rápido também, né? Muito mais rápido, mais barato, mais célere,
mais efetiva. Uma outra coisa boa também que eu achei é que essa mediação ela pode ser processual e pode ser antiprocessual. Pode se dar antes do processo nascer. Sim. Pode ser levado já, né, ao Sejusc, que já terá a solução, às vezes até mais fácil que aquilo que já começou. Porque é antes de judicializar, exatamente, né? Exatamente. Ok, desembargador, fica aqui já meu convite para a gente voltar a falar, que o senhor falar com os ouvintes da Rádio TJ Minas sobre aí os próximos passos do Sejusc tributário. Com certeza, é um prazer, será um prazer para mim, viu? 6h17, a repórter aí Flávia Carneiro conversando com o desembargador Belisário Antônio de Lacerda, coordenador do Sejusc tributário do TJMG. E o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E continue acompanhando a Rádio TJ Minas. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau!